É isso aí. Então vamos lá. Hoje, né? Hoje começa a festa de Sukkot. Então hoje a gente não vai ter a paraxá do Midrash relacionada à paraxá da semana, né? Da Torá. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a festa de Sukkot, né? Que hoje que é o tema dessa semana, né? No judaísmo é justamente a festa. Quando a gente entra na festa, a gente normalmente fala da festa daquela semana, né? E a festa de Sukkot, ela vai se iniciar hoje, né? Então hoje eu vou trazer aqui algumas noções, o que seria a festa de Sukkot, as principais ideias dessa festa, qual é o significado da festa de Sukkot, né? Então vamos lá. Então vamos começar pelo começo, pelas coisas mais básicas, né? Então, uma ideia geral, né, de Sukkot. A Sukkot é uma festa que dura 7 dias, ok? Durante esses 7 dias da festa de Sukkot, o mandamento, né, a mitzvah, é que você saia da sua casa e que você vá morar em uma cabana ou uma tenda, sendo que essa tenda, a cobertura dela tem que ser feita de uma cobertura de forma orgânica, né? Então, de plantas, né, de galhos. Então, sua cobertura tem que ser uma cobertura natural, ok? E essa parte, a festa de Sukkot, ela é relatada na Torá, inclusive, que é uma das festas que deveria ser cumprida, o povo de Israel deveria cumprir, né? O povo judeu deveria cumprir durante esse tempo. Nada impede que o Belém Noa também faça. Mas é uma festa justamente para relembrar a época que o povo passou pelo deserto, né? Então eles saíram das nossas casas no Egito e foram viver. No caso, a proteção, né? A Sukkot, a cabana, segundo alguns comentaristas, eram as nuvens de glória, né? Que a gente fala aí no Midrash tantas vezes, que essas nuvens elas protegiam o povo tanto do sol, né? Imagina, você ficar 40 anos, mais de 40 anos no deserto com sol escaldante. Nenhuma pessoa vai sobreviver, né? Durante muito tempo. Então tinham as nuvens que cobriam aquele povo naquela época. E tem alguns comentaristas que falam que não. Na verdade, essas nuvens, na verdade, vocês tinham cabanas mesmo, né? Então o povo ele acampava no deserto para poder se proteger do sol. Mas, independente das duas opiniões, a festa de Sukkot é justamente isso, para você sair da sua zona de conforto, né? Que é a sua casa, e você ficar acampado, né? Sair sobre a proteção das suas 4 paredes, né? Normalmente uma casa confortável, que você está bem protegido, e ir para uma casa improvisada, totalmente improvisada, né? Não é à toa que até o seu teto aí vai ser de galhos e de folhas, né? Mas qual os ensinamentos que a gente pode tirar da festa de Sukkot, né? Então, na verdade, eu separei, né, na minha opinião, através do que eu estudei, né, eu vi que a festa de Sukkot ela tem 3 grandes significados, né, dentro dela, né. A primeira que a gente pode relatar é justamente a humildade, né. Então, por que a humildade ela é relatada, a festa de Sukkot, uma das coisas que a gente tem que despertar dentro de nós é justamente a humildade. Então, a humildade justamente porque a gente sai das nossas casas, né? A gente sai de uma casa confortável, onde você tem TV, onde você tem tudo, TV a cabo, tem água encanada, tem a geladeirinha, tem um frigobarzinho, e você vai viver acampado. Você vai viver fora do seu conforto. Então, você vai absorver, você vai conseguir absorver melhor a ideia de humildade, né? O que é ser humilde? O que é ser uma pessoa humilde? Você vai decair um pouco do seu conforto, né? Para você poder justamente absorver esse significado, né? E tem uma história muito legal, né? Que retrata muito bem isso de humildade, né? Que certa vez um homem, ele era muito rico, né? Mas ele era muito rico, mas ele ainda assim não se sentia muito feliz. Então ele queria saber, né, conversar com as pessoas, como que ele poderia se tornar uma pessoa mais feliz, como que ele poderia se tornar uma pessoa mais humilde, sendo que ele tinha tudo na vida, ele não precisava de nada.
Então, certa vez ele foi conversar com um dos líderes, né, do movimento Chabad, né, que é o Maguid de Meseret. E quando ele foi conversar com o Maguid, ele falou: então, eu tenho um problema que é justamente esse. Eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa humilde, porque eu acho que eu tenho tudo na minha vida. Eu sou extremamente rico. O que eu quiser eu posso comprar. O que eu quiser eu tenho. O que eu quiser eu posso comprar. O que eu quiser eu tenho, né? Por conta do dinheiro eu posso comprar várias coisas. E o Maguid falou o seguinte: então, tem um aluno meu que eu quero que você vá conversar com ele. Então você vai na cidade tal, você vai conversar com Rebbe Zusha. Você vai procurar ele na cidade e vai conversar com ele. Então, tudo bem. Então, esse homem muito rico foi e chegou na casa, procurou o Rebbe Zusha, e quando ele chegou na casa do Rebbe Zusha, ele viu que era um homem extremamente feliz, estava com seus filhos, com sua família, mas quando ele entrou, bateu na porta que ele entrou, ele falou: não, queria falar com o Rebbe Zusha. Ele: não, pois não, pode entrar, aqui é minha casa, Rebbe Zusha sou eu. E quando ele entrou na casa, ele viu que a casa dele era extremamente pobre. Ele não tinha mesa, né? Então ele usava uma tábua de madeira e um galão como se fosse a mesa dele. Os filhos dele e ele usavam roupas totalmente remendadas. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente humilde, né? E daí, o homem muito rico, né? Falou o seguinte pro Rebbe Zusha, né? Ué, esses são seus móveis? Mas não tem nenhuma cadeira combinando com nada, não tem nenhuma mesa combinando com nada. O que é isso daqui? Sua casa, alguns seus filhos estão andando com as roupas dos seus filhos são trapos, né? Sua casa está totalmente desarrumada. Caraca, ele ficou espantado, né? Com a extrema pobreza e com a felicidade e a humildade do Rebbe Zusha, né? Aí ele falou, aí o Rebbe Zusha falou: tudo bem. Rebbe Zusha, e cadê sua casa? Você está falando tanto da minha casa, cadê sua casa? Ele falou: não, minha casa é extremamente bonita, sou um homem rico, posso comprar o que eu quiser, tenho tudo o que eu quero. Ele falou: tudo bem, mas onde está a sua casa? Minha casa fica no local tal, eu só estou aqui de viagem. Rebbe Zusha: você falou que na sua casa você tem todos os móveis? Eu também tenho tudo que eu quero. Só que eu também estou aqui de passagem. A minha casa e tudo que eu quero não está nesse mundo, e sim no mundo superior. E daí, o homem ficou muito feliz, né, com a resposta do Rebbe Zusha, e aí sim esse homem conseguiu absorver, né, justamente o conceito de humildade, né? E um outro conceito, né, que eu vi que eu consegui captar dentro da festa de Sukkot, foi justamente a alegria, né? Então a festa de Sukkot é marcada também não só pela humildade, que você está indo e morar durante 7 dias em uma cabana, né, em um lugar mais humilde, mas a alegria também é um traço muito grande dentro da festa de Sukkot, né? E mais uma vez, mais uma historinha, né? Gosto muito de historinha. Uma historinha que consegue retratar bem o que é a alegria, né? De onde que a gente tem que tirar a alegria, né? Então, certa vez, um rei, extremamente rico, também poderoso, estava muito triste. Por que ele estava triste? Por causa do filho dele. O filho desse rei estava numa depressão profunda e ele não conseguia superar aquela depressão e o rei ficava muito preocupado. Poxa, meu filho, qualquer hora ele pode, sei lá, Deus nos livre, pode acabar se suicidando, porque ele vive muito triste pelos cantos, não quer saber de nada, não come, só chora. E daí ele convidou os psicólogos, os filósofos da época e nada de ninguém resolveu o problema do príncipe. E certa vez um servo dele falou: olha, eu conheço um homem muito sábio que ele pode ajudar o senhor. Então eu vou atrás desse homem. Quando ele chegou nesse homem, o que aconteceu? Esse homem falou: contou o problema do filho dele. O homem falou: tudo bem, eu sei o problema para resolver seu filho. O problema que vai resolver, seu filho vai voltar ao normal. Aí, qual é a salvação para o meu filho? Qual o remédio? Eu quero que você vá procurar uma camisa. Uma camisa? Mas tem uma condição. Essa camisa tem que ser de uma pessoa que seja totalmente feliz. Você tem que conversar com a pessoa e a pessoa fala: olha,
eu sou uma pessoa 100% feliz. Eu não passo por nenhuma dificuldade na minha vida. Eu sou extremamente feliz com tudo que eu tenho. E daí, tudo bem. O rei começou a peregrinar pelo mundo e o primeiro local que ele foi nas pessoas mais ricas do mundo, né? Então ele chegou num homem que ele era dono de uma ilha, né? Então a pessoa, para ser dona de uma ilha, até que tem muito dinheiro, né? Então ele chegou para esse homem que era dono de uma ilha e falou: "Oi, pois não, eu sou o rei de tal local. Eu queria saber se o senhor é feliz." "Não, eu sou realmente muito feliz, eu tenho minhas coisas, tenho minha família, tenho uma vida boa, né? Tenho tudo que eu tenho meus servos, vivo a vida confortável." Aí o rei falou: "Não, tudo bem, mas você é uma pessoa 100% feliz?" Ele, então, 100% feliz eu não sou, porque eu tenho alguns problemas, muitas pessoas que se aproximam de mim são interesseiras, querem se aproveitar da minha riqueza e da minha fama. Então, isso me dá muita dor de cabeça. Então, muitas vezes eu sou traído por as pessoas por conta de interesse. Então, eu não sou uma pessoa 100% feliz. Daí o rei desistiu, cansou de visitar as pessoas ricas e decidiu partir para as pessoas inteligentes, né? Para os professores, para os filósofos, para as pessoas cultas, né? Do reino. E daí ele foi atrás de um homem muito inteligente e falou: "Olá, professor, tudo bem?" Era um professor muito renomado da época. E falou: "O senhor é uma pessoa 100% feliz?" Não, primeiro ele falou: "Você é uma pessoa feliz?" Ele: "Sim, eu sou uma pessoa feliz." "Mas você é uma pessoa 100% feliz?" Ele: "Não, eu tenho alguns problemas. Eu sou uma pessoa que tenho uma dificuldade de ter relação com os outros. Como eu sou uma pessoa, eu vivo muito trancafiado, estudando muito. Então eu não tenho muito jeito de conversar com as pessoas, não consigo me socializar muito bem. Então minha vida não é 100% feliz." E daí o rei ficou desesperado, porque ele não encontrava ninguém que era 100% feliz. E certa vez ele estava andando, ele sentou no campo, e daí ele olhou de longe um pastor. E o pastor era um jovem, ele estava com suas ovelhas lá, e era muito bonito o local que o pastor estava com as suas ovelhas. Passava um rio, a grama era impecável, os animais eram lindos, e ele tomando conta dos seus animais. E daí o rei ficou encucado e foi atrás do pastor. E daí: "Pô, tudo bem, seu pastor?" Ele: "Tudo. Você é uma pessoa feliz?" Aí ele falou: "Sim, eu sou uma pessoa feliz." "Não, mas todo mundo já falou para mim que é uma pessoa feliz. Eu quero saber se você é uma pessoa..." E daí, feliz. "Você quer uma pessoa com a vida melhor do que a minha? Eu tenho uma água limpa nesse riacho que passa aqui todo dia. Eu tenho um contato com a natureza, eu respiro o ar puro, eu tomo conta das minhas ovelhas, que eu amo tanto, eu amo fazer o meu trabalho, e o mais importante de tudo, eu sirvo a Deus, e Ele que me deu tudo isso daqui, e é dele que eu tiro toda a felicidade da minha vida, porque minha felicidade não são as coisas que eu tenho, minha felicidade é baseada simplesmente no meu relacionamento com Deus." E daí o rei escutou aquilo e ficou muito feliz, né? Falou: "Caraca, encontrei uma pessoa 100% feliz." Ele falou: "Pastor, eu só preciso de uma coisa sua." Ele falou: "O quê?" "Eu preciso que você me dê a sua camisa." Só que o pastor falou o seguinte: "Então, eu sou uma pessoa extremamente pobre, eu não tenho camisas. Eu não tenho condição de dinheiro para comprar uma camisa. Então eu ando sem camisa. Eu só tenho esse trapo aqui que eu visto e camisa eu não tenho nenhuma." Moral da história, né? Que é para a festa de Sucote, né? Que eu consegui analisar. Na verdade, a gente não tem que buscar aí felicidade nas coisas exteriores, né? Que eu sou feliz porque eu consegui uma TV nova, eu sou feliz porque eu consegui um emprego bom, que eu vou ganhar mais, eu sou feliz porque eu arrumei um relacionamento muito bom, eu estou namorando com uma pessoa maravilhosa, linda, bonita. Na verdade, a nossa felicidade tem que vir de nós mesmos, né? A verdadeira felicidade é aquela felicidade que sem motivo. Por mais que você esteja passando por um momento difícil, por mais que você... e como a gente está vindo do Yom Kippur aí, a gente está vindo do Rosh Hashanah, né, do Ano Novo, o ano que a gente tem que vencer nossos vícios. Aí eu falo para mim aí, que pelo menos para mim, né, que eu acho que eu tenho que... Todos nós temos os nossos vícios, né? Quando o Moré fala dos nossos ciclos, né?
como ele está abordando aí nas aulas dele, aulas muito boas. E a gente tem que superar nossos vícios, né? Nossos ciclos, né? E uma coisa que a gente sente muito quando a gente larga os vícios, larga os nossos ciclos, é um vazio, né? Porque a gente pensa que aquele nosso vício, aquele nosso vazio é o que nos tornam vivos, né? Mas, na verdade, que é quando a gente consegue suportar esse vazio, é que a gente entra naquele papo que eu já falei algumas vezes, né? Que é aí que a gente consegue captar a luz divina. Quando você está vazio, quando você é um copo vazio, você consegue captar a luz divina. Mas para isso, para você sentir essa felicidade, você tem que suportar o vazio algumas vezes, né? E quando você consegue suportar o vazio, você absorve a luz divina e aí você consegue ter felicidade simplesmente por ter Deus na sua vida. E aí você tem a felicidade verdadeira, porque sua felicidade não tem causa nenhuma. Por que você é feliz? Eu sou feliz porque eu sou feliz. E essa é a verdadeira felicidade. A felicidade não tem que ter causa nenhuma. Não é porque você teve um dia bom ou porque você teve um dia ruim. A felicidade tem que vir através da sua conexão com o Eterno, porque Ele que é a realidade verdadeira, né? Sua felicidade tem que vir da realidade, não das ilusões que a gente vive no nosso mundo, né? Na Sukkah também, né? Como eu falei na história anterior, né? Como o Rebbe Zusha falou, como ele falou, né? A gente está aqui de passagem. Quando você vai para a Sukkah, né? A ideia da Sukkah, né? Quando você se afasta da sua comodidade, do seu conforto, você está justamente tentando se conectar com o verdadeiro significado de tudo, que é Deus, né? Porque tudo é passageiro, não adianta. Aqui na Terra, tudo é passageiro. A única realidade absoluta, a única coisa que é eterna é a Hashem. Então não adianta, você tem que se conectar com a realidade, né? E agora, para a gente finalizar a última parte aí do significado de Sukkot, antes da gente entrar no terceiro significado, né? Tem algo que é muito importante dentro de Sukkot, né? Que é justamente as 4 espécies, né? Dentro da festa de Sukkot, você tem a bênção das 4 espécies. Além de você entrar na Sukkah, você ficar 7 dias e tudo mais, tudo isso que eu já expliquei inicialmente, você tem a bênção das espécies, né? Que é um mandamento dentro da Torá. Que quem quiser fazer, né? A mitzvah de Sukkah, tem que fazê-lo, né? Que é o seguinte, que nessa bênção tem 4 espécies. As espécies são o lulav, o hadaz, o etrog e o aravá. Eu vou explicar cada um deles, qual é o objeto, né, que simboliza ele, e qual o significado por trás de cada objeto de Sukkot, né? O primeiro é o lulav. O lulav, ele é uma folhagem de palmeira, okay? Ele quando você vê normalmente fotos de Sukkot, você vê a pessoa com 4 objetos, né? E tem um ramo grande assim com as folhinhas, é o ramo de palmeira. Ele representa o lulav. E o que é um lulav dentro do nosso mundo, né? Falar assim, não só do mundo Beninoa, do mundo judeu, mas do mundo em si, né? Quem seria o lulav? O lulav, ele é justamente a pessoa que se dedica aos estudos. Então o lulav, ele dedica a sua energia e o seu tempo para instruir as pessoas. Até ele é justamente o moré, como o nosso moré aí, ou um rabino, ou de outra religião, um pastor, um padre. Então o lulav é justamente essa pessoa, né? Então o lulav é a pessoa que se dedica aos estudos, ele se dedica ao mundo espiritual, ele se dedica a cuidar da sua alma. Então o lulav tem justamente esse significado dentro da festa de Sukkot, né? Então, o lulav, pelo contrário que muitos pensam, né? Muitas pessoas pensam, um rabino, né? Falar o rabino porque o rabino está dentro da nossa realidade, né? Que a gente está mais próximo, né? Então, muitas pessoas pensam, o rabino é rico, o rabino Yaakov ia lá para a sinagoga, tá rico. Nada. Aquilo ali é tudo dinheiro de doação. Na verdade, os rabinos são sustentados pelos seus alunos. Os alunos que sustentam o seu rabino. E futuramente eu espero que um dia a gente consiga ter uma condição melhor para a gente também ajudar mais o Moré, né? E não só o Moré, mas a Beit também, né? Que está passando até aí por obras, né? Então, o lulav, ele tem justamente esse papel. O lulav, ele tem um papel de ensinar, de informar e de trazer aí a luz espiritual para o mundo. O outro símbolo
dentro da festa de Sukkot é justamente o Hadaz. O Hadaz ele é simbolizado pelo ramo de murta, né? É um raminho, uma plantinha. Murta é uma plantinha e é um ramo dessa planta. E o Hadaz ele é o contrário do Lulav. O Lulav, ele é, como eu falei, né, aquela pessoa que ela é mais voltada para os estudos, então é uma pessoa mais voltada para a intelectualidade, para a espiritualidade, a pessoa que ensina os outros. Já o Hadaz não, o Hadaz é aquela pessoa que ele não tem uma veia intelectual muito forte, mas porém ele tem uma vontade de ajudar muito grande, né? Então o Hadaz ele é representado pela maioria das pessoas. A gente pode pensar, poxa, então qual o trabalho do Hadaz? O Hadaz é aquela pessoa que pode ajudar tanto na Beit ou quanto fora da Beit com a doação para uma pessoa. Aquela pessoa que faz doações, que doa uma C, pode ser considerado um Hadaz. Aquela pessoa que, mesmo que não tenha dinheiro, ela contribui com alguma forma. Ok, eu não tenho dinheiro, poxa, mas eu sei fazer uma faxina. Pô, posso fazer uma faxina aí, posso limpar. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso ajudar fazendo uma obra, por exemplo. Eu sei fazer obra, tá precisando fazer a reforma, então eu vou ajudar. Não tenho dinheiro, mas eu tenho minhas habilidades que são úteis, né? Todas as habilidades são úteis para Beit ou para uma sinagoga, né? Mas o Hadaz não se resume só a isso. O Hadaz também é um médico que salva as pessoas. O Hadaz é um engenheiro que constrói um prédio. O Hadaz é um motorista que guia as pessoas. O Hadaz é um gari que limpa as cidades e impede aí que inundações aconteçam, né, por causa das chuvas. Então, o Hadaz ele aborda um espectro maior de pessoas, né? E não só isso, né? O Hadaz ele é extremamente importante, né? Porque enquanto o Lulav ele trabalha mais o espiritual, o Hadaz ele trabalha mais o físico nesse mundo, né? Então ele está sempre preocupado em melhorar o aspecto físico do nosso mundo, enquanto o Lulav ele está mais ligado com o aspecto espiritual, com a moral, né? Com os ensinamentos para aquelas pessoas, né? Depois do Lulav, do Hadaz, nós temos o Etrog. O Etrog ele é muito raro. Ele é uma pessoa muito, muito difícil você encontrar o Hadaz segundo até mesmo o Talmud e os ensinamentos, né? Porque o Etrog seria aquela pessoa que é extremamente rica ou que ela tem tempo de ajudar, seja com o que for, ela pode ajudar de várias formas, e ao mesmo tempo ela tem uma mente muito iluminada, ela consegue ao mesmo tempo ensinar e ao mesmo tempo doar. E ela consegue não só atingir o aspecto espiritual, mas quanto também o aspecto físico desse mundo. Então, o Etrog, né, ele é extremamente raro, né? E nos estudos que eu fiz, né, o Talmud relata que um exemplo, né, de Hadaz, né, é justamente o rabino Yehudá Hanassi. O Yehudá Hanassi, ele era o judeu mais rico da sua época, né? Então, e ele era muito amigo do imperador naquela época. O povo judeu vivia sob a custódia do povo de Roma, né? E ele era muito amigo do imperador e ele usava muito da sua influência para poder tanto para ajudar espiritualmente, né? Mas ele também ajudava fisicamente, quer dizer, primeiro, né? Ele ajudava fisicamente aquela geração, então ele fundava escolas, então ele fazia doações, ele, de certa forma, influenciava na política romana para o povo ser beneficiado, né? Para o povo ter menos juros, ter menos impostos, para eles poderem aproveitar mais. Então, ele trabalhava com isso. Então, ele conseguia ser um Hadaz e, ao mesmo tempo, ele também era um Lulav. Por quê? Ele era era um extremo professor, um exímio professor. Ele era um professor tão bom e ele tinha uma preocupação tão grande com o conhecimento que ele compilou a Mishnah, né? Resume aí os ensinamentos da Torá oral. Ele tinha muito medo que a Torá passada oralmente, como diz. E o Rabi Yehudá Hanassi, ele era um intelectual, né? Além de ser uma grande figura, né? Ele era um grande intelectual e ele foi o responsável por compilar, por pegar todos os ensinamentos da Torá
Torá oral, né? E escrevê-los, né? E foi justamente por conta dele que o conhecimento da Torá oral não se perdeu, né? A gente tem um Midrash aí, é justamente por causa do Rabi Yehudá Hanassi, toda semana aí. Então, mas o Talmud fala que essas pessoas são muito raras, porque é difícil você dedicar energia. Imagina, a pessoa tem uma grande empresa, então é difícil você dedicar tempo tanto para a empresa quanto para você ser um grande intelectual e ajudar as pessoas. Do Lulav e um pouco do Hadás. E, por último, a gente entra o Aravá. O etrog ele é simbolizado por uma cidra amarela, como se fosse um limão, só que ele é grandão. Ele é bem grandão. Logo depois vem o Aravá. O Aravá ele é representado pelo ramo de salgueiro. E o Aravá é justamente aquele que não tem virtudes de doar, ou seja, a virtude do Hadás, né, que é fazer doações. Então ele não tem a virtude do Hadás e, ao mesmo tempo, ele não tem a virtude do Lulav, que é passar ensinamentos, né? Então, o Aravá seria aí o mais pobre entre as 4 espécies, né? Mas vamos lá. Uma outra característica também da festa de Sukkot é que você faz uma bênção. E essa bênção, nós temos 4 espécies, né? Mas a espécie que ela é destacada na bênção é justamente o Lulav. O Lulav, para quem esqueceu aí, é o responsável pelos ensinamentos, né? O moré, um rabino, um professor. E o Talmud explica da seguinte forma, né? O judaísmo, desde sempre se preocupou muito com a educação e com os ensinamentos, né? Então, o Lulav, ele foi aquele que recebeu a maior bênção, né? Ele recebeu, então, no caso, o nome dele na bênção, justamente porque os estudos são muito importantes dentro do judaísmo. Você passa um conhecimento, você passa um estudo, e aquele estudo ali é responsável por mudar a vida daquela pessoa, né? Imagina, eu, quando eu entrei na Beit, hoje em dia eu mudei muito. Muitos aspectos que eu tinha, eu mudei. Mas por que eu mudei? Por conta dos ensinamentos do Moré. Aqueles ensinamentos penetraram na minha mente, fizeram sentido para mim, e eu comecei a notar aquilo que eu tinha que mudar e aquilo que eu tinha que melhorar dentro de mim, e esses ensinamentos mudaram a minha vida. Então, por isso que o Lulav, por isso que o Moré, um rabino, ele tem um grande destaque, né? Ele é o grande protagonista aí, porque ele é o pontapé inicial aí para as mudanças no mundo. E tem uma frase também muito bonita do Maimônides que ele fala o seguinte, né? Ele fala: aquele que ensina a Torá não pode ser interrompido, mesmo que seja convocado para a construção do terceiro templo. Ou seja, a educação, o ensinamento é tão importante que você não pode parar, mesmo que chegou Mashiach, chegou a Era Messiânica, tem que construir o terceiro templo. Se você está ensinando, você não deve parar em nenhum momento os ensinamentos para ir lá e construir. Okay? Isso é o porquê, né, da bênção destacar o Lulav, né? E de onde eu tirei os ensinamentos, né, falam que a personificação do Lulav seria o Shimon Bar Yochai, o Rabi Shimon Bar Yochai. Para quem não conhece, né, o Rabi Shimon Bar Yochai é um grande rabino. Ele aparece no Talmud, na maioria das discussões do Talmud ele aparece. Ele foi responsável por compilar aí o Zohar, um livro de 22 volumes. Okay? Ele foi o responsável aí por trazer em destaque de volta, né, a Kabbalah, explicar o sistema do mundo espiritual através de vários livros, né? Então, o Rabi Shimon Bar Yochai, e além de ser um grande professor, né? Não só ele fornecia esses livros, esses conhecimentos, como ele era um grande professor de Torá, ensinava a muitas pessoas, né? Então, o Rabi Shimon Bar Yochai, ele é a personificação do Lulav, que é justamente aquela pessoa que se dedica aos ensinamentos, né? Mas daí surge uma pergunta, né? Poxa, então quer dizer que o Lulav, ele é o mais importante de todos e sem ele o mundo não gira e que ele é a grande figura de todos
de todas as 4 espécies? Não. Como o Midrash fala, né? Deus criou o mundo, como a gente estudou, né? Agora são palavras do Midrash, né? Deus criou o mundo para que ele possa ter uma morada aqui embaixo. Então, ao mesmo tempo que o Lulav, ele tem que se destaca pelos seus ensinamentos, como ele gasta muito do seu tempo ao estudo, muito das suas energias ao estudo, ele acaba tendo pouco tempo para poder pôr em prática, né? Então, normalmente, quem põe em prática as coisas, né? Quem tem o dever de purificar a matéria é justamente o Hadash. Então, o Lulav, ele ensina, mas o Hadash é aquele que tem mais tempo como um médico, como um político, como um professor, como seja o que for, ele é aquele que está recebendo os ensinamentos e ele é aquele que tem um tempo e a energia para poder modificar o mundo, de utilizar, de purificar esse mundo, né? De trazer o real significado das coisas para esse mundo. Que, como a gente sabe, né, pela Kabbalah, todo objeto, tudo que existe no nosso mundo, ele tem uma verdadeira utilização, que é a utilização espiritual dele, a utilização mais pura desse objeto. E o Hadash, ele é justamente quem tem esse papel, né? Então o Hadash, ele é extremamente importante, né? E para aquelas pessoas que acham também, poxa, beleza, o Hadash e o Lulav são muito importantes, mas o Etrog são os dois. Então o Etrog é o melhor de todos. Não existe melhor de todos. O Etrog, ele tem que se dedicar tanto aos ensinos quanto à purificação física do mundo. Mas ele não consegue ser tão específico quanto um Lulav e quanto um Hadash. Porque o tempo dele é dividido em 2. O tempo dele é dividido em purificar o mundo e o tempo dele entre purificar as coisas físicas e trazer ensinamentos para as pessoas. Nós somos seres humanos, nós somos limitados. Então ele não consegue ser tão específico, ele não consegue ser tão bom quanto um Lulav ou quanto um Hadash. Ele é como se fosse o meio termo aí, né? Entre os dois. E por último, né? Para a gente fechar aí esses ensinamentos aí que eu procurei trazer da festa de Sukkot, trazendo minha opinião aí, a gente tem o Aravá, né? O Aravá, a gente podia estar pensando também, poxa, mas o Aravá, ele não se dedica nem a doar e nem a ensinar. Poxa, o que o Aravá é, então? Ninguém quer ser Aravá. Só que não. Talmud fala o seguinte, o Aravá, ele é o mais humilde, ele é aquele que está passivo de ser mais humilde de todos. Por quê? O Lulav, ele pode acabar se gabando, né? Olha, como eu sou um grande moré, como eu sou um grande rabino, ou como meus ensinamentos são profundos. Ele está sendo levado pela arrogância. Ou então você pode ser um Hadash e se glorificar. Olha só quanto que eu doei para aquela instituição de caridade, eu que levantei isso daqui. Olha só, só tem essa bait aqui porque eu que banquei tudo. Ou seja, o Aravá, por conta dele não ter nenhuma das características, ele é aquele que está mais passivo de ser humilde, porque ele não vai se vangloriar de nenhum dos dois. Então, o Talmud fala muito isso, né? Ele não vai se vangloriar nem pelo seu intelecto, nem pelos seus feitos. Okay? Nem pelo ensino e nem pela doação. E a gente sabe, né, que a arrogância, né, ela é a antítese da divindade. Né? Quando você é arrogante, quando você se acha melhor que os outros, ou que você acha que você é melhor que todo mundo, né, você acaba criando um espaço maior para você, né? E não dando espaço para Deus entrar na sua vida. Então, o arrogante, ele é o idólatra. Né? E para a gente finalizar, queria trazer uma história do Rebbe, né? Que a história é o seguinte. Né? Certa vez, dois jovens, né, que eram alunos frequentavam, né, a sinagoga do Rebbe, eles estavam andando pelo bairro ali onde o Rebbe mora e eles estavam procurando os judeus para poderem fazer as bênçãos, né? Principalmente aqueles judeus que eram mais afastados e tal, e ele estava procurando os judeus para fazer a bênção. Lembra que eu falei que tem a bênção do Lulav? Então, eles estavam procurando alguns judeus para poder fazer justamente essa bênção do Lulav. E daí eles bateram em uma porta, isso era o último dia de Sukkot, e eles viram o jovem colocou assim a cabeça para fora. Eles falaram, não, tudo bem. E o jovem falou, não, eu já fiz a bênção. Aí eles olharam assim, você já fez a bênção? Ele já.
Não, mas eu queria que vocês entrassem aqui para vocês escutarem uma história minha. E daí os dois jovens entraram. E quando os dois jovens entraram, sentaram, ele ofereceu café, biscoito para esses jovens. Caiu. Tava bom, hein? Tava muito bom. Essa de que a arrogância é a antítese da divindade, muito boa. Voltei. Valeu. Vamos lá, para fechar rapidinho. Aí eu parei na história que o rapaz convidou eles para entrarem dentro de casa, né? Até aí vocês escutaram, não foi? Sim? Sim, show. E daí ele falou, vocês sabiam que eu era uma pessoa, que eu era totalmente afastada, né, do judaísmo? Eu não queria saber de judaísmo, eu não queria saber de me aproximar do meu povo, eu não queria me aproximar de nada. Mas só que certa vez, ele falou que ele teve um derrame. Ele era novo, mas teve um derrame e ficou internado no hospital. Ficou na UTI. E daí, ele, do nada, saiu do coma. Mas ele relata, ele falou, mas antes de eu sair do coma, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava num trono não, eu estava num julgamento. E para o mundo espiritual, porque ele vai voltar para o mundo de novo. Essa vida dele já está abonada, ele não tem mais chances de voltar para o mundo. E daí, esse rapaz falou que enquanto ele estava em coma, que ele ficou desesperado, ele, não, eu quero voltar para o mundo, quero viver minha vida. E daí ele falou que um homem, daí todas as pessoas que estavam no julgamento, né, teve uma que falou, espera aí que chegou alguém aqui. Chegou o Rebbe de Lubavitch aqui. E daí, ele falou que via um homem, ele não conhecia o Rebbe de Lubavitch, ele nem sabia quem era o Rebbe de Lubavitch, ele era uma pessoa totalmente afastada, né, do judaísmo. E daí ele falou que ele olhou e esse senhor falou assim, ele não conhecia quem era, né, então ele falou, o senhor falou assim, no julgamento, eu estou responsável pela alma dele, podem deixar comigo. E daí, falou, não, você vai se responsabilizar? Eu vou me responsabilizar por ele. Então tudo bem. E daí esse jovem acordou do coma. Quando ele acordou do coma, os dias passaram, e daí ele pegou um jornal, e no jornal tinha a foto do Rebbe de Lubavitch. E daí ele pegou o jornal e olhou e falou, peraí, esse senhor, esse velhinho, era o velhinho do meu sonho. Era o velhinho que falou que ia tomar conta da minha vida espiritual. E daí, essa história é real. E daí, ele foi e ligou para o secretário do Rebbe, né? O Rebbe tinha secretário, atendia as ligações, né? Ajudava as pessoas. E daí, quando ele atendeu, ele falou, meu nome é tal, eu queria falar com o Rebbe. E daí o secretário falou, o Rebbe estava perto, né? Rebbe, tem um garoto fulano e tal, me passa o telefone agora. O Rebbe pegou o telefone, falou, olha só, você vai vir aqui para... Deu o endereço, né, de onde ele morava. Falou só, você vai vir para cá agora que a gente vai conversar. Na hora. E daí o garoto foi, pegou as coisas dele, chegou lá. Ele falou, quando ele contando para os dois garotos, né, falou, quando eu entrei na sala, o Rebbe falou o seguinte para mim, eu tô responsável por você, mas você agora vai ter que fazer a sua parte. E o garoto ficou espantado, porque ele não chegou a falar nada pro Rebbe, né? Ele não comentou nada com o Rebbe. O Rebbe falou, agora eu sou responsável por você. E você tem que fazer a sua parte, senão não adianta de nada. Só eu fazer por você não vai adiantar nada, você tem que fazer por você. E daí o garoto ficou espantado e a única coisa que o garoto falou foi a seguinte, o que eu faço? O Rebbe falou, a primeira coisa que você vai fazer serão as mitzvot de Sukkot. E daí termina a história. E daí fica a pergunta, né? A história é muito bonita, né, do Rebbe e tal. Por que o Rebbe pediu para esse garoto que era afastado, né, do mundo judaico, né, afastado da cultura dele, né, não gostava da cultura, não gostava de nada, mandou justamente a primeira mitzvah para ele fazer, a primeira mitzvah que ele tinha que fazer era a mitzvah de Sukkot. Aí é uma interpretação minha, né?
que eu vou entrar, porque a história termina aqui. Na minha opinião, é justamente por conta da ideia, da terceira ideia, agora a última que eu vou falar, de Sukkot. A terceira ideia de Sukkot é justamente a união. Então, aquele garoto, ele era uma pessoa afastada, ele não queria saber de nada, ele vivia isolado no mundo. E o que você vai fazer para trazer as pessoas mais próximas de você? Mais importante, o que você vai fazer para trazer as pessoas mais próximas do Criador? Através da união. A bênção que você faz para as 4 espécies depende das 4 espécies. Se você não tiver... e se não tiver o Aravá, que parece ser o menos importante aí? Se você tiver o Aravá, você não tem a mitzvot. Você não cumpriu ela. Você precisa das 4 espécies. Por que você precisa das 4 espécies? Porque você precisa da união. Uma das principais mensagens de Sukkot é justamente a união. Todos nós temos que nos unir. Nós temos habilidades e propriedades diferentes uns dos outros. Uns são lulares, outros são eletrógrafos, outros são aravás. Nosso papel aqui não é julgar ninguém. Nosso papel é nos unirmos uns aos outros, ajudar uns aos outros. E agora, parafraseando um pouco com a Kabbalah, né, para poder fechar, na verdade, não existe 4 espécies, né? Na verdade, existe só uma alma. E com isso eu fecho os ensinamentos da festa de Sukkot.